Queridos amigos e amigas, web espectadoras, aqui do nosso programa Brasil com Amor, e com muito amor, com muita ordem, com muito progresso, sim, pela nossa pátria amada, pela nossa terra linda, que é a ordem e o progresso, sim, das pessoas que têm valor e da memória desse país. Nós temos que reverenciar e manter na memória, sim, as pessoas que fizeram a diferença, as pessoas que serviram essa pátria, sim, com amor, com entusiasmo, com lealdade, com alegria e com muito trabalho. Hoje, olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa muito discreta nos meus relacionamentos. Eu não sou, assim, aquela pessoa que se exibe com as amizades. Eu tenho pavor quando eu vejo uma pessoa falando, se exibindo, sabe? Não gosto disso. Não gosto. Eu acho que as coisas têm que se mostrarem por si. Exatamente. Eu sou assim, eu penso assim. Então eu sou muito assim zelosa com a minha vida pessoal, com os meus amigos, sabe? Não sou de ficar comentando, nem falando. Mas eu acho que agora chegou um momento que a sociedade, tu, ele, você, todos nós brasileiros, exatamente isso, precisam saber o que eu vou falar agora. Por que precisam saber? Porque nós temos que reverenciar e seguir exemplos. Exemplos. E eu vou falar hoje de uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida. E eu vou revelar também algo muito, muito particular. Mas é importante para o Brasil, é necessário, muito importante para o Brasil. E é importante para mim também, exatamente para minha honra, para minha dignidade, para minha arte e para a memória desse país. Bom, eu quero falar o seguinte, é lógico, né? Dr. Roberto Marinho. Quando eu saí da Globo, deu aquele tilt assim, cheguei lá pro chefe, na época era Mário Lúcio Vaz. Um beijo, Mário Lúcio, tudo de bom. Lembra quando eu cheguei na tua sala? Falei, me manda embora agora. Aí você falou pra mim, você tá maluca? O que você vai fazer? Aí eu falei, digo, você é escritora, lembra? Bom, aí depois a ficha caiu. Imagina. Vocês acham que eu ia ficar impune por ter saído da TV Globo? Eu não ia ficar impune. Imagina. Meu sonho, escrever, ser atriz, interpretar. Vocês acham que a própria vida não ia querer acertar essa conta comigo? O que aconteceu? Depois que eu saí da Globo, que aí eu fui para a literatura, eu fiquei doente. Mas eu fiquei doente por ter saído. Eu fiquei doente porque não aproveitaram o meu potencial. Eu fiquei doente porque não me deram uma chance. Eu fiquei doente porque não me deram uma oportunidade. Exatamente isso. E mesmo eu conhecendo e tendo intimidade com o Dr. Roberto Marinho no sentido de profissional, mas eu não tinha coragem de falar para ele o que não estava dando certo pro meu lado. Não tive coragem, achei melhor sair fora. Achei, sei lá, achei mais elegante. Exatamente, achei mais elegante, porque ele era muito elegante, ele era muito elegante, muito, como é que eu vou explicar para vocês, muito fino, muito querido, muito humilde, ele era muito especial. Ele era um homem poderoso, mas ele sabia usar aquele poder, sabe? Ele sabia usar aquele poder com humildade, com inteligência, com sabedoria, com genialidade. Exatamente isso. E aí, bom, eu tive um problema de saúde. Eu não vou revelar aqui o que foi, mas foi uma coisa muito séria. Na minha biografia vocês vão saber, mas agora não é o momento.
Mas foi uma coisa muito séria que eu tive, problema de saúde. Mas séria, mas muito séria, muito séria. Eu fui correndo pro médico, aí o médico chegou, fui no melhor médico, o médico chegou e falou: lalali, lalala, 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 lalala. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu estava desempregada, eu tinha que tomar um remédio caríssimo. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser? E o médico falou pra mim, ó, você tem que tratar, porque se não tratar, sabe o que vai acontecer. Aí, não tinha mais farmácia parcelada. Aí eu senti falta da Globo na minha vida. Eu digo, meu Deus, eu tinha carteira assinada, eu tinha contrato assinado, eu tinha carteira profissional, tinha caixa, tinha tudo, tinha farmácia parcelada, eu tinha adiantamento de salário, eu tinha todas as coisas boas. E aí, eu fiquei com esse problema de saúde, que o remédio, uma caixa de remédio durava uma semana, e naquela época, uma caixa desse remédio custava R$300 e caqueradas. Era por aí, imagina toda semana. Eu não tinha condição. E o médico falou, tem que tomar esse remédio para você ficar bom. Aí o que aconteceu? Não pensei duas vezes, fui correndo lá, bati lá na porta do Dr. Roberto Marinho. Eu lembro que o Dr. Roberto Marinho nesse dia não estava. Quem estava era o assessor dele, Dr. Walter Poiares. Aí o Dr. Walter Poiares viu a minha aflição e disse, Leda, o que está acontecendo? Eu digo, olha, aconteceu, eu fui no médico, aconteceu, mas eu estava apavorada. Porque o médico disse, ó, você vai morrer se você não se tratar. Aí aí nisso, eu contei para o Dr. Walter Poiares o que estava acontecendo. Tomando água e café. E eu contei para ele o que estava acontecendo na minha vida, problema de saúde. Contei para ele. Aí ele falou, não se preocupe, eu vou levar o conhecimento do Dr. Roberto ainda hoje e no final do dia você esteja aqui, porque ele teve um assunto para resolver fora da Globo, mas no final do dia você volte aqui, porque isso é uma emergência. Olha, e no final do dia eu voltei lá. E aí eu contei pro Dr. Roberto, que era uma coisa... Dr. Roberto, olha, está acontecendo isso. Ele, não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou pagar esse tratamento. Exatamente isso. Eu vou pagar o teu tratamento. Não se preocupe. Não se preocupe. E aí, eu estava com a receita. Ele falou, compra logo para um mês, compra 5 caixas. Eu nunca, como que eu vou esquecer isso? Não tem como esquecer. Agora, como é que eu vou estar contando essas coisas? Não posso estar contando, mas agora tem que contar. Porque as pessoas têm que saber quem foi esse homem poderoso, poderosíssimo. Ele me diz, eu sou o poder, mas o poder da decência, da honestidade, da condição humana, da pessoa humana que o Dr. Marinho, o Roberto Marinho era. Ele era assim, ele era muito querido, muito especial. Aí eu não tinha coragem de chegar e estar falando, entendeu? Falando coisas que não eram, digamos assim, positivas, que estavam acontecendo comigo lá dentro da Globo, que eu não conseguia decolar como atriz, não tinha oportunidade, não podia falar isso pra ele, não tinha como, não conseguia fazer isso, não conseguia. Aí ele bancou todo o meu tratamento. Meu tratamento durou um ano. Eu nunca ia contar isso, só ia contar isso na minha biografia, mas eu acho que é necessário agora, porque as pessoas estão me cobrando muito, o meu público na rua, todo mundo, Leda, por que você não está na Globo? Por que você briga com a Globo? Imagina, eu não tenho nada que brigar aí com você, gente, eu só quero fazer a minha arte. Agora, não dá para aguentar tirando o meu direito autoral, sabe? Isso, não dá para aceitar isso, não dá. E aí, sabe, aí voltando agora ao Dr. Roberto Marinho, aí ele durante um ano, ele me pagou o tratamento todo pra mim. E aí, olha só como é que ele era. Nessa época, eu morava em Copacabana. Aí ele falou assim pra mim,
você deve estar precisando de uma alimentação reforçada. E aí, ele mandou um supermercado na minha casa. Foi assim, compras para mais de 2 meses. E eu fiquei curada, eu fiquei boa, sabe? Fiquei boa. Porque se não fosse o Dr. Roberto Marinho, não sei o que tinha acontecido comigo. Porque quando nós temos essa inteligência, essa tal dessa genialidade, porque os gênios precisam se assumir, gente. E isso que aconteceu comigo, entende? Talvez tenha um resultado aí positivo para o Brasil, que o Brasil precisa valorizar as pessoas geniais, sabe? E graças a Deus, eu tive muito, a própria elite, ela me adotou, ela me cuidou, exatamente isso, ela me ajudou, sabe? Mas também eu fiz por onde? Como que eu fiz por onde? Exatamente pela minha dignidade, pela minha decência. E o Dr. Roberto, ele tinha um maior orgulho de mim, porque eu era uma mulher decente. Não tinha que fazer nada que viesse agredir a minha alma, a minha integridade física, moral, espiritual e intelectual. Agora, claro que ele, um homem inteligentíssimo, como um gênio, ele deve ter sacado. Porque para levar o conhecimento da dona Lili, eu lembro que ele mandou um doce junto com essas compras para mim, que era um doce que a dona Lili gostava muito. Como é que era? Marrom glacê. A dona Lili adorava esse doce. Entende? Então, como que eu não vou amar a Globo? Claro que eu amo a Globo. Claro que eu quero estar lá. Claro que eu quero escrever para o jornal. É óbvio, meu Deus, quem não quer? Quem não quer fazer parte dessa casa tão preciosa que o Dr. Roberto construiu ali, no suor, na luta, na batalha, na dignidade, na honestidade, porque ele prezava muito essa ordem no ser humano. O Dr. Roberto Marinho, ele prezava isso demais. Isso era muito importante, isso era tudo para ele. E ele sonhava com esse país. Ele sonhava com esse país, que esse país um dia ia ter vergonha na cara em relação à cultura, em relação à educação, em relação às crianças carentes, em relação às pessoas que têm talentos múltiplos e que estão tudo indo embora desse país. Porque o que acontece com as pessoas geniais? O que acontece com elas se elas não se desenvolvem, se elas não aproveitam os seus talentos? Primeiro, essas pessoas ficam malucas, sabe? É isso que acontece com essas pessoas ficam doidas, sabe? E outra coisa que acontece também com essas pessoas, a própria sociedade, ela não valoriza as pessoas geniais, exatamente isso. Porque os gênios, eles dão trabalho. E a sociedade brasileira não quer ter trabalho com os seus gênios. Exatamente. Agora, sabe, a gente tem que mudar essa mentalidade. Porque o que tem... Porque, olha, o Paulo Coelho, por exemplo. Paulo Coelho, genial como marqueteiro, como escritor. O Paulo Coelho, tudo de bom. Não foi internado como doido? Então, agora eu pergunto pra vocês. E se eu não tivesse tido o Vando? E se eu não tivesse tido o Dr. Roberto Marinho? E se eu não tivesse tido os acadêmicos? O que seria de mim? Me digam o que seria de mim. Eu estaria aqui? Com certeza que não. Eu teria me aperfeiçoado? Com certeza que não. Teria me perdido, como tantos outros se perderam, no álcool, nas drogas, na prostituição. Então nós temos que... Tem que falar o que tem que falar, porque esse país precisa mudar, meu Deus do céu. E o Dr. Roberto Marinho, onde ele esteja agora, em memória dele, tive que contar isso aqui pra vocês, tem que revelar. Porque tá todo mundo falando, Lida, o que você tem contra a Globo? Por que você não tá escrevendo lá? Porque você tem que estar lá, Lida. As pessoas falam isso, o público fala isso, o público que conhece a história
desse prezado homem, desse honrado homem que foi o Dr. Roberto Marinho. Só quem conheceu o Dr. Roberto Marinho, de olhar no olho, sabe, de olhar no olho e prestar atenção nos detalhes das coisas que ele falava. E eu fazia isso, e ele percebia isso, sabe? Só que ele acho que ele olhava a alma da gente. O Dr. Roberto Marinho tinha isso, porque não era a gente que se aproximava dele, não. Era ele que se aproximava da gente. Eu lembro que quando eu estava... Como que eu conheci o Dr. Roberto? Aí, eu estava na Globo, já trabalhando. Quem me botou dentro da Globo? O pessoal lá do Sul. Maurício Sirotsky, Pedrinho Sirotsky. Beijo para todos vocês aí. Jaime Sirotsky. Esses queridos lá do Sul. Pedrinho. O Pedrinho. Enfim, é isso mesmo. Pedrinho Sirotsky, presidente do Diário Catarinense. Ô, meu amigo, obrigada. Nossa, ó, tô aqui, né? Tô aqui na batalha. E aí, deixa eu me lembrar mais, voltando para o assunto da genialidade humana. Bom, então, o que acontece? Então, a sociedade ela precisa... Assim, voltando, como que eu conheci o Dr. Roberto? Eu já estava um tempinho já na Globo, e eu estava no elevador, o elevador da presidência aqui, e aqui é o elevador dos funcionários. Eu estava aqui. E nisso o Dr. Roberto chegou, parou aqui, e eu aqui, né, toda, né? E ele, oi, tudo bom? Como vai? Entra, sobe aqui no elevador. Foi assim que eu conheci o Dr. Roberto Marinho. Ninguém me apresentou ele. Eu conheci ele assim. Ele se dirigindo a mim, perguntando se eu estava bem, se eu estava satisfeita. E eu podia ter comentado, olha, Dr. Roberto, estou precisando de uma oportunidade. Mas aí é que tá, eu não consegui, porque ele era, não consegui. Ele era tão encantador como ser humano, e eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não gosto de estar... Coisas negativas para mim eu passo batido, sabe? Eu gosto de alegria, alto astral, de transformar as coisas. Então, eu tenho horror das pessoas ficarem se lamuriando. Não, nada. A gente tem que, sabe, batalhar, enfrentar os desafios. Bom, e aí... Então é isso, gente. Então eu acho que o Brasil precisa de muita elegância. Exatamente isso. Elegância. E então, falar aqui sobre esse homem maravilhoso que foi o Dr. Roberto Marinho, para o Brasil, porque a Globo é uma potência, então não tenho palavras para falar desse genial homem das comunicações, das relações humanas, dos relacionamentos humanos. Agora, o Dr. Roberto, ele era assim muito exigente. A pessoa tinha que ser muito digna, muito decente. Ele gostava de ver, porque ele prezava muito a elegância, o caráter, exatamente, a honra. Isso para ele era tudo, era fundamental. Aí voltando então ao tratamento. E aí eu sei que eu fiquei curada, fiquei boa, e eu lembro que eu fiquei uns 5 meses, repouso total. E aí, eu só lia livros, nossa, eu via televisão, lia livros, eu via as músicas clássicas, e fiquei, aí eu levei 1 ano para me recuperar, mas eu fiquei 5 mesinhos quietinha, sabe? Só lendo, estudando, para ficar boa, para me recuperar do problema de saúde que eu tive. E quem foi que bancou isso? Foi o querido, meu amigo que está lá no céu, Dr. Roberto Marinho. Então, a minha gratidão, aqui no coração. E aí depois o Dr. Roberto partiu, aí ficou a dona Lili, e a dona Lili sempre foi muito querida, muito especial
comigo, sempre foi uma mulher muito classuda, muito maravilhosa, muito elegante, exatamente. Então, e ela gostava muito de mim. Ela gostava, porque a dona Lili, ela era muito assim, ela tinha uma presença de espírito assim muito forte assim em relação às pessoas da sociedade. E ela gostava muito de mim, muito de mim. Ela achava eu muito bacana como mulher, como pessoa, e confidenciava as coisas dela para mim, do Dr. Roberto. Olha que bonito isso. Isso é muito bonito. E eu conheci a dona Lili Marim por parte do Dr. Roberto, que o Dr. Roberto chegou para ela e falou: nós precisamos ajudar a Leda e temos que providenciar um monte de livros, tem que ver o que ela tem que estudar, o que ela tem que ler, o que ela tem que aprender. Vocês têm ideia? Que maravilha que foi. Nossa, eu tenho esses livros até hoje. Mas livros de 700 páginas, estudei tudo, sabe? Tudo. Olha, livros de vários filósofos, de vários pensadores. Olha, é uma coisa assim, uma coisa extraordinária. Eu tenho tudo isso guardado e estudado, sabe? Estudado aqui na cabeça e guardado aqui no coração, desse bem imenso que esse extraordinário brasileiro fez por mim. E olha, tomara que Deus permita e a sociedade brasileira quiser mudar, sair da mesmice desse país e reinventar a sociedade, nós vamos ter sim muita